Aleluia, glória a Deus. Podem se sentar. É uma alegria tão grande a gente estar aqui. Eu posso falar no meu próprio nome, no nome do João também. E esse convite nos honra. Nesse tempo desafiador que a gente tem vivido como família, a família se reunir para aprender e investir em família é preciosíssimo. Então, quando você vem numa noite de sexta-feira, você podia estar fazendo tantas outras coisas, mas você atendeu o chamado, o convite para investir na sua família. O simples fato de você ter saído da sua casa, ou talvez depois de um dia exaustivo de trabalho, e estar conosco aqui, juntos, reunidos na presença de Deus, já diz que você se importa com a sua família. E isso é uma grande bênção. Isso já é 50% do caminho andado, gente. Porque a gente precisa de ter a iniciativa, né? Às vezes as pessoas esperam que Deus faça tudo sem fazer absolutamente nada. E eu gosto de pensar que quando Jesus mandou Lázaro sair para fora, Ele mandou alguém rolar a pedra. Não porque Ele não tivesse o poder absoluto nas mãos para ordenar para que a pedra se movesse, já que Ele estava ordenando que a morte se retirasse. Ele tinha todo o poder de ordenar que a pedra se movesse. Mas o Senhor trabalha conosco. Ele trabalha em nós, e enquanto Ele trabalha em nós, Ele também trabalha em tudo ao nosso redor. Então, quando você vem, você está respondendo ao chamado de Deus, e é um alívio para essa equipe, posso dizer por cada um deles, saber que você respondeu e que você está interessado em investir em sua família. E a parte que me cabe nesse latifúndio é falar sobre comunicação. E eu achei tão adequado isso, porque a maneira como Deus me chamou para pregar o Evangelho de Jesus Cristo foi marcando a minha própria vida. E tem sido assim desde então. Deus vai trabalhando comigo, vai me ensinando, e eu vou contando para todo mundo o que Ele está trabalhando em mim e o que Ele está me ensinando. Basicamente é isso, né? E nós estamos vivendo um momento na nossa casa, na nossa família, que a gente está tendo que trabalhar muito a comunicação. A gente está tendo que expressar claramente o que a gente pensa, o que a gente sente, de uma maneira gentil, deixar o outro saber quando ele acerta, quando ele erra. E é tão fundamental. Sabe por quê, gente? Porque sem conversa não tem relacionamento. A base de um relacionamento é a conversa. Até pessoas com deficiência da fala, elas arrumam uma maneira de se comunicar. É preciso as pessoas se entenderem mutuamente. É preciso elas falarem e é preciso elas ouvirem. Mesmo quando elas têm dificuldade na fala ou dificuldade de audição, a linguagem de sinais começa a acontecer, não é isso? Por quê? Porque para haver uma comunicação tem que ter uma linguagem. Então, é importante a gente pensar na conversa, na comunicação, seja ela através da palavra, através do olhar, através do gesto, através das atitudes. Comunicação. Não existe relacionamento sem comunicação. Aí já parte para a primeira pergunta da noite. Como é que está a sua comunicação com o Eterno? Tem gente que acredita que dá para ser crente sem orar. Eu quero te dizer, não dá. Às vezes a gente fala para uma mãe que acabou de ter neném, né? Ai, que gracinha, nasceu o bebê, a gente vai visitar o bebê. Ai, que fofinho, você vai orar para o resto da sua vida por esse bebê. Elas arregalam os olhos, aterrorizadas, parecendo que eu mandei nelas uma maldição. Como é que é? O resto da vida? Não, até os 18 anos, não, o resto da vida. Mas não deveria ser um fardo falar que uma pessoa vai ter que orar para o resto da vida. Não é um fardo se alguém virar para mim e dizer, você vai ter que conversar com o João Lúcio para o resto da sua vida. Não é um fardo, porque eu casei com ele. Eu sou esposa dele. Eu quero contar para ele, eu quero dizer a ele as coisas boas, eu quero desabafar as coisas ruins, eu quero confessar pecado para ele. Ele é meu marido. Então, não deveria ser um fardo para nós cristãos falar de oração, porque a oração é conversa com Deus. Às vezes a gente pensa na oração só com aquela manifestação farisaica, só daqui para fora, só para os outros ouvirem. Tem gente que é tão eloquente na oração, amantíssimo Deus, eterno Pai, em cuja presença, Senhor, nos encontramos. E a oração é muito mais do que isso. A oração é rasgar o coração e dizer para o Senhor honestamente como você está se sentindo.
Nessas orações públicas, a gente bem se assemelha aos fariseus. A gente cuida bastante do português e tudo, mas eu quero te dizer, isso não impressiona Deus. E isso não significa que conversa com Deus. Às vezes a gente ora mais para ser ouvido por nós mesmos do que para chegar até o coração de Deus. Então vamos começar a falar de comunicação, fazendo uma autoavaliação de como que está a nossa comunicação com aquele que criou todos os relacionamentos. E aquele que enviou o seu Filho para ter, de novo, uma comunicação livre e aberta conosco. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E nós entramos por um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. E agora nós podemos falar com Deus sem um representante local. Mas é incrível, o sumo sacerdote já não existe mais, mas a gente sempre está querendo que um homem comunica com Deus no nosso lugar. Então, eu vou pedir para o pastor Beto orar por mim, porque ele está mais pertinho com Deus. Assim, ó. Vou pedir para a Jaque orar por mim, porque eu sei que ela é uma mulher de oração. Gente, é muito importante a gente ter parceiros de oração. Entenda, é muito importante a gente se reunir com a mesma causa, o mesmo propósito em oração. Os homens vão orar aí amanhã, de manhã, 6 horas, pastor Beto? Sim. 6 horas da manhã, os homens vão estar aí orando juntos. Glória a Deus. Esses são propósitos benditos. Mas você precisa de ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. O João pode conversar com tanto de gente, eu posso conversar com tanta gente, a gente pode participar de uma mesa redonda, tanta gente falando ao mesmo tempo, mas nada substitui o papo que eu tenho só com Ele e o que Ele tem só comigo. E assim é o nosso relacionamento com Deus. Então, se você não tem uma vida de oração constante, talvez seja por isso que os teus outros relacionamentos estão atravessando dificuldade. Se a sua comunicação com o Eterno não está aberta, franca, transparente, sabe aquele negócio? Gente, mas Deus já sabe de tudo, Helena. Mas Ele quer ouvir da nossa boca. A nossa confissão e a nossa dependência. Lá no Éden nós nos tornamos independentes. Não há amor independente. O amor é interdependente. Se eu amo alguém, eu dependo dessa pessoa e eu tenho prazer em prestar contas a ela. A gente não vive solto por aí, não. Se eu sou filha e eu amo os meus pais, eu vou ligar e falar, pai, mãe, vou chegar mais tarde hoje, para eles não ficarem preocupados. Se eu sou pai e mãe, eu vou dizer a verdade aos meus filhos sobre os caminhos que eles estão tomando. Porque senão vai ser cobrado isso de mim. Enfim, o relacionamento exige conversa, o amor se envolve, presta contas, e a gente vai caminhar sobre isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis 4, a partir do verso 1, nós vimos um interessante modelo de comunicação. Gênesis 4, a partir do verso 1, eu vou usar a linguagem NVI. E a palavra de Deus diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando.
vamos até aí. Essa é uma das narrativas mais desconcertantes que a gente vê logo no início. Como assim? Da primeira família, um irmão mata o outro? Que história é essa, Deus? O Senhor errou o plano, o Senhor errou o projeto, o plano piloto falhou. Não, gente, não falhou, não. O projeto de Deus sempre foi santo e maravilhoso. O pecado é que estragou tudo. E continua sendo assim até hoje. A queda deteriorou o relacionamento primeiro do homem com o Criador e segue deteriorando os relacionamentos interpessoais. Se a aliança com Deus está quebrada, não adianta. Isso vai resultar no caos que o mundo está vivendo hoje. Então, tudo que você escuta de notícias desastrosas, de pai matando filho, de filho sendo abortado, de todos esses absurdos que assolam o nosso tempo, nada mais é do que a consequência do afastamento do homem e de seu Criador. A porta já foi aberta, o caminho foi feito através da cruz de Jesus Cristo, mas o homem insiste em caminhar com as suas próprias pernas. E, pasmem, isso acontece inclusive dentro da igreja. Frequentar uma igreja evangélica não faz de você uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Igual colocar uma bicicleta todo dia dentro de uma garagem, não vai fazer ele virar um carro. Nós precisamos de cultivar relacionamento, e relacionamento é cultivado pela oração, pela conversa, pela obediência. Porque o amor não é só um sentimento, o amor é a prática de alguma coisa. E aí a gente vê aqui a primeira família sendo formada, nasce Caim, o primogênito, depois o segundo filho do homem e da mulher, Abel. E aqui o que diz é que Abel se tornou pastor de ovelhas, Caim se tornou agricultor, e os dois prepararam uma oferta ao Senhor. E ficou claro aqui por que uma foi aceita e outra não foi, né? Ficou muito claro aqui. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ou seja, muito claro. Por que o Senhor rejeitou de um e aceitou do outro? Porque um deu o seu melhor, o outro deu o que não custou nada. Ele deu apenas o que daria para qualquer outra pessoa. Quando Abel prepara o melhor, alguns teólogos acreditam que não, Helena, porque isso aqui é porque Abel ofereceu carne, já era um prenúncio do sacrifício, e Caim era... Não, gente, eu não sou dessa linha, eu não acredito nisso, porque Caim se tornou o cultivador da terra, o agricultor é tão importante. Antes da queda, a gente nem ia comer os bichos. Hashtag fica a dica. Né? Depois da queda que começou essa cadeia alimentar doida aí. Né? Essa pirâmide alimentar. Os animais, a gente ia ficar todos felizinhos com eles, entendeu? São nossos amiguinhos, era para a gente comer vegetal. Depois você volta lá nos capítulos aí para trás, antes do 4, e você vai ver que os vegetais foram... Então, não tem esse negócio. Mas o que está enfatizado aqui é que Abel preparou o seu melhor. Não eram só as primeiras crias, eram as partes gordas das primeiras crias. Ele caprichou na sua oferta. Ele fez de todo o coração. Ele fez uma oferta reconhecendo de que tudo vinha de Deus, inclusive o seu dom de pastorear um rebanho. Mas Caim não. Caim deu, vou dar um presentinho. Sabe aquele presentinho que você ganhou de alguém que não te serviu ou que você não gostou, você passa para frente? É tipo assim. Mas o que eu achei mais interessante aqui é que trouxe as ofertas, o Senhor aceitou a de Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Aí o texto diz o quê? Que por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou, ficou de bico. Quem aí fica de bico em casa? Só lá em casa que acontece? Não. Às vezes você não fala, mas a sua cara fala, né? Isso é comunicação também, tá, gente? Não fala nenhuma palavra, mas bufa. E Deus, Criador de todas as coisas, inclusive das nossas emoções, perguntou:
Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Ele faz duas perguntas. Você acha que Deus não sabia? Você também é desses? Sua mulher está com raiva, você sabe por quê? Você sabe o que você não fez. Ou você sabe o que você fez. Mas, como diz aqui em Minas, você finge de égua e pergunta: por que você está assim, meu bem? Aqui não é o caso do Senhor, não. O Senhor não está fingindo de égua, não. O Senhor está querendo tirar da boca dele a confissão. O Senhor está te puxando a língua. Porque eu fico pensando, gente, no que poderia ter sido evitado se Caim falasse para Deus a verdade. Se Caim virasse para Deus e falasse: sabe o que é, Senhor? Eu estou meio de... Eu estou pirraçado com o Senhor. O que é que está acontecendo? O que é que Abel tem demais? Por que o Senhor aceitou a oferta dele e não aceitou a minha? Estou bravo sim, estou furioso sim, peguei minha oferta e trouxe para o Senhor. O Abel também trouxe a ofertinha dele. Aí o Senhor aceita dele, não aceita a minha? Qual é, Deus? Talvez ele ouvisse: pois é, então vamos conversar, Caim, senta aí, vamos conversar. Escuta, presta atenção na oferta do Abel, aprende com o seu irmão, hashtag fica a dica, Caim. Olha lá, seu irmão, pegou das crias gordas, das primeiras crias, as partes gordas. Significa o quê? Que ele me honrou, que eu sou importante para ele, que ele quis me entregar o seu melhor. Você não, cara, você trouxe o que te sobrou. Talvez ele continuasse de bico, porque ninguém gosta de ouvir a verdade na hora. A própria palavra de Deus diz que na hora o confronto, ele produz tristeza, mas depois ele produz fruto. Ninguém gosta de ser repreendido. É o texto de Provérbios que diz que a repreensão, na hora que ela é praticada, ela é dura, ela é ruim. Ninguém gosta de ouvir certas verdades, mas se você tiver um coração inclinado a querer cultivar um relacionamento apaziguador, frutífero, você vai dar ouvido. Pode não produzir fruto imediatamente, mas se você comer desse fruto, engolir, meditar e procurar mudar, isso vai gerar fruto. O problema é que Caim não quis saber de conversa. E Deus já foi dando a real para ele. Por que você está furioso? Ele pergunta. Por que se transtornou o seu rosto? Ele pergunta, mais uma vez sem resposta. E ele continua. Mas se não o fizer, não. Se você fizer o bem, não será aceito? Ele já deu a resposta. Deus já deu a resposta que Caim não deu. Se você fizer o bem, não será aceito? Ou seja, o que você fez não foi bem, Caim. Se você fizer o bem, não vai ser aceito. E ele continua. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus deu todas as dicas, apesar de não ter tido a resposta, a confissão de Caim. Mas não para por aí, não. Caim, o ódio foi alargando, ele vai lá, mata o irmão dele. Então, verso 9, o Senhor perguntou a Caim, vem outra pergunta: onde está seu irmão Abel? Vocês acham mais uma vez que Deus não sabia? Porque no verso seguinte, ele já responde: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Deus já sabia que Caim tinha matado Abel, mas mais uma vez ele deu a oportunidade de confissão. Aí eu fico imaginando mais uma vez se Caim tivesse dito: Senhor, eu pequei contra o Senhor, me perdoa, eu me deixei levar pela minha fúria, eu fiz uma bobagem, eu matei o meu irmão, me perdoa, eu estou arrependido. Eu fico imaginando como teria sido diferente. Mas sabe o que ele responde? Eu não sei, sou eu responsável por meu irmão? Aí o Senhor fala: o que foi que você fez? O sangue está clamando da terra até mim. As perguntas e as respostas foram feitas, mas elas não serviram de nada. Então a gente entendeu que comunicação não é só pergunta e resposta.
tem que ter um coração disposto para ajustar a comunicação. E o coração disposto é o que a gente não está vendo hoje em dia. A gente tem muito coração de Caim por aí. As pessoas estão sempre dispostas a dar a sua opinião. Vocês já notaram? Nós nunca vimos um tempo onde as pessoas dão tanta opinião. Elas têm, igual Raul Seixas, uma opinião formada sobre tudo. Mas elas não querem escutar o que o outro tem a dizer. Elas não querem, de fato, compreender como que o outro se sente. Porque, gente, a gente pode tentar fazer o certo, comunicar certo, mas se o outro entendeu outra coisa, pode ser analfabetismo funcional. É o que a gente também mais vê nas redes sociais. Você fala pau, o outro entende pedra, e aí é pau, é pedra, é o fim do caminho. Né? A coisa não vai. Mas a gente vê também que tem o analfabetismo funcional, a pessoa lê, mas não entende. Não sabe fazer interpretação de texto, mas na maioria das vezes não é uma questão de analfabetismo funcional. A maioria esmagadora das vezes é que as pessoas já estão armadas e querendo se defender e provar que estão certas. E não tem jeito da gente melhorar a comunicação relacional se a gente não sanar esse problema. Deus estava fazendo as perguntas certas. Deus queria provocar um diálogo com Caim. Deus queria a confissão de Caim, e através dessa confissão, Deus podia ensinar para Caim e podia ter marcado a vida de Caim com perdão desde o início. Mas ele encontrou um coração resistente. E isso acontece dentro da nossa casa, corações resistentes. Quando a gente vai aconselhar casal, a coisa que a gente mais escuta, não, a culpa é dele, não, a culpa é dela. Escuta os dois separados. A culpa é toda dele, a culpa é toda dela. Ninguém fala assim, olha, eu fiz isso e isso e isso de errado, e é por causa disso que ela está assim. Ele fez isso e isso sim, de errado, mas eu estou disposto, eu estou tendo dificuldade de perdoar, então eu preciso de ajuda para perdoar. Ou seja, as pessoas não põem as cartas na mesa. Sempre está com o dedo em riste, acusando o outro. Ele é o culpado, ela é culpada, ele é culpado, ela é culpada. A maioria dos casamentos que terminam, gente, exceto aqueles que são por causa de psicopatia, um dos dois é psicopata e não quer se tratar, o que acontece? Mas a maioria esmagadora são dois orgulhosos. E aí a gente entende o que Jesus quis dizer quando ele disse que o divórcio foi instituído por causa da dureza do coração do homem. Para existir uma comunicação eficaz, a gente tem que ter o coração maleável e pronto a querer reconstruir alguma coisa que se quebrou, reconectar alguma coisa que se desligou e buscar de todo o coração entender o outro. Porque você pode ter feito tudo, você pode ter feito o seu melhor, mas o seu melhor não funcionou, não chegou lá. Não fez o outro se sentir da maneira que ele gostaria de se sentir. E nós precisamos de deixar o nosso orgulho literalmente de lado para a comunicação se tornar eficaz. Caim não deixou o orgulho de lado, não deixou a ira de lado, não deixou os ciúmes e a inveja do irmão dele de lado. Ele ficou armado com todos esses sentimentos, o orgulho, a autodefesa, a inveja. Adiantou alguma coisa? Adiantou nada. Acabou em quê? Em morte. E é morte que os nossos relacionamentos irão experimentar efetivamente se nós não estivermos dispostos a deixar o orgulho de lado e falar assim, vamos resolver isso aqui. Me perdoa. O que foi que você entendeu? Por que foi que você ficou ferido? Gente, porque honestamente tem dias que a gente sabe o que a gente fez de errado. Mas tem dia que a gente não faz a menor ideia. É ou não é? O outro está de bico, a outra está de bico. Deus está falando aí, ó. E normalmente, o João, a gente citou isso lá em cima agora, conversando com os pastores, e é uma coisa efetiva. Mulheres acham que homens têm bolas de cristal. Eles não têm bola de cristal, gente. E se tivesse, era bom não usar, porque os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Mulher é o seguinte, nós temos uma sensibilidade bem aguçada. Então a gente tem um radar, sabe, gente? A gente percebe tudo ao redor. Homem não. Homem tem outras habilidades. Graças a Deus. Cada um no seu quadrado.
Por isso, homens, não vale debochar da mulher, porque ela pensa assim, não vai passar, esse carro não vai passar entre o caminhão e o ônibus. E ora em nome de Jesus, fecha o olho e vai. E o homem fala, mas claro que vai passar. Essa noção espacial que vocês têm melhor do que a gente, ótimo, bom para vocês têm mesmo. Tem algumas mulheres que se destacam, glória a Deus pela vida delas. Mas a maioria de nós mulheres precisa de treinar um pouco mais, precisa se acostumar com o carro para a gente realmente ter segurança para fazer certas manobras. Agora, isso não tira nada da gente, porque né, não é à toa que é a gente que sente o parto para parir os meninos. Porque senão a raça humana tinha sido extinta. Porque quando vocês têm uma dor de cabeça, eu estou com dor de cabeça. Então, cada um no seu quadrado, né? A mulher está parindo o menino e está cozinhando, mandando o outro para a escola. Cada um no seu quadrado. Cada um com as suas habilidades. Não é uma disputa de poder, é cada um valorizando o poder do outro, é cada um valorizando e se integrando nesse fantástico jogo de frescobol que é o casamento. Né? Não é um jogo de tênis. Você não quer arruinar o outro, você não quer derrotar o outro. Você quer que a bola fique no ar. Então, você manda a bola fácil para o outro. Então, nós mulheres que temos essas habilidades sensitivas, nada esotéricas, mas sensitivas, né? O homem não, o homem é mais prático, mais objetivo, fica mais focado nas coisas, às vezes não presta muita atenção aos detalhes, mas os detalhes são importantes, senão Deus não tinha feito a gente, né, gente? Não tinha olhado para vocês e falado, não é bom que o homem esteja só. Então, se a gente está aqui, é porque a gente tem uma utilidade. Escuta a mulher que Deus te deu. Escuta a mulher que Deus te deu. Porque o projeto original de Deus é que a gente fosse auxiliadora idônea. Ah, pois é, Helena, mas você está dando esse conselho aí. O homem foi ouvir a mulher, nós aqui no pecado. Se ele tivesse sido macho, ele tinha falado, o que é isso, mulher? Está louca? Deus falou para não comer, me dá essa fruta aqui. Está doido? Ô Deus, perdoa aí. Deixou ela sozinha e foi conversar com a serpente. Não deixa a mulher sozinha, cuida dela, protege ela, conversa com ela, porque senão ela vai dar conversa para a serpente. Olha o problema da comunicação aí. Se você não protege a sua mulher, se você não estabelece com ela um diálogo claro, se você não está presente, a serpente sempre chega para dar conselho errado. E por que ela vai na mulher? Porque se ela convencer a mulher, você perdeu o playboy. Que a mulher tem um poder de influência maravilhoso. É por isso que a gente tem mais palavras. Deus que deu, reclama não. Deus deu. Mas Deus não deu para a gente conversar fiado, nem ficar na cabeça do marido. Você não me entende. Não, gente. Deus deu mais palavras para a mulher para a gente orar. Deus deu mais palavras para a mulher porque a mulher vai instruir os filhos desde a tenridade. Normalmente as mulheres são professoras. A maioria das professoras de ensino fundamental, ensino infantil, educação infantil, ensino fundamental, são mulheres. Então a gente tem mais palavras. Quem é que repete para o menino 500 vezes? Vai escovar o dente. Você está com chulé. Vai trocar esse tênis, vai trocar essa meia. Você passou desodorante? Quem é que fala? 500, um dia a ficha cai, mas a gente tem que falar 500.000 vezes. Né? Então, mulheres que receberam mais palavras para comunicar vida, para dar conselho, para defender seu lar em oração. Não é para ficar enchendo a paciência do marido e tentando fazer o papel do Espírito Santo. Que esse coração duro aí, só o Espírito Santo aqui é que toca. Então vai na oração. Senhor, eu estou te entregando ele nas suas mãos. Põe as duas mãos nele, Jesus. Mas o que eu quero dizer para vocês, primeira coisa para uma comunicação então ser estabelecida é um coração desarmado. O coração de Caim estava armado até os dentes. A inveja prevaleceu, o orgulho prevaleceu, o ódio prevaleceu. Não existe comunicação se o coração for armado. Então, olha aí para o seu cônjuge e fala assim, sem um coração aberto não há comunicação. Eu estou falando aqui com casais, mas isso se aplica 100% aos filhos.
Nós precisamos de também ter o coração desarmado para com os filhos. Por quê? Porque a gente pensa, porque a gente é pai e mãe e a gente é mais velho, que a gente sabe tudo. Não. A gente não sabe tudo. Eles têm um outro ponto de vista. É muito fácil quando as crianças... Você está com um filho pequeno? Quem é que está com um filho com menos de 10 anos? Você está na bênção. Você pensa que não, né? Nossa, Helena, mas é um trabalho brutal. Os meninos fazem bagunça, fica brigando atrás do carro, eu fico dirigindo com uma mão e batendo com os meninos no outro. Eles brigam o tempo inteiro. Como é que você aguentou 4? Gente, essa é a parte fácil. O negócio é que quando eles crescem e acham que sabem mais do que a gente. Eles não viveram metade do que a gente viveu, mas eles já têm certeza absoluta que sabem mais do que a gente, porque sabem mais do que tecnologia, então eles pensam, então sei mais de tudo da vida. Se você pede seu filho, me ajuda a fazer isso aqui, ele já se sente. Sou o cara. Ela não sabe fazer isso. Eu falo, não se gaba não, que tem um tanto de coisa que eu sei que você não sabe, faz a menor ideia. Mas o fato é que nós pais temos uma tendência de sermos mais orgulhosos em relação aos nossos filhos. E aí eles crescem, eles têm uma outra visão de mundo, eles têm uma outra perspectiva, eles cresceram numa outra geração. E aí você pensa que eles não têm nada para te ensinar. Tem sim. Então, nós como pais e mães, nós precisamos desarmar o nosso coração, sabe para quê? Para criar um ambiente de diálogo, onde... Porque tem certas coisas que seu filho quer contar para você, você vai com os 2 pés no peito dele. O quê? Você fez o quê? Ele vai te contar mais alguma coisa? Nunca. Gente, a gente vai aconselhar, eu estou falando isso como pastora. Às vezes, Deus me corrigiu na prática. Você vai aconselhar uma menina, e aí ela vem e conta cobras e lagartos para você. Aí você pega a sua cara de paisagem. Por dentro você está toda mexida. Não acredito que essa menina está vivendo isso. Blá, 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 blá. Mas aí você põe a sua cara de paisagem, finge demência, e fala assim, é mesmo, vamos orar. E dentro de você começa a clamar, Deus me dá uma resposta, Deus me dá uma resposta, Deus me dá uma palavra. Espírito Santo de Deus, toma minha boca nessa hora. Você começa a fazer uma oração, pedindo para Deus usar a sua vida, para você não ser pedra de tropeço, para a palavra de Deus sair da sua boca. Mas com os filhos a gente não tem o mesmo cuidado, não. O menino vai conversar uma coisa cabeluda. Gente, se seu filho está conversando uma coisa cabeluda, dê graças a Deus. Porque a maioria dos filhos não fazem isso. E sabe por que eles não fazem? Porque se fizer, você não sai nunca mais, você não vai nunca mais, eu meto a mão na sua cara, eu não tive filho para o pecado, e aí vai. O que vão pensar de mim? Gente, a gente tem que aprender que, embora os nossos filhos sejam nossos filhos, eles saíram do nosso ventre, se a gente ama os nossos filhos, Deus ama muito mais. E o amor de Deus é misericordioso, é compassivo. E se precisar da gente entregar eles na mão de Deus, para Deus descer o sarrafo, é na melhor mão que a gente pode entregar. Mas a gente precisa de aprender a ouvir os nossos filhos, sem condená-los, porque não é nosso papel condenar ninguém. O nosso papel é calmamente dizer assim, você fez essa escolha para a sua vida, meu filho? Deixa eu te dizer. Então vamos lá. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Mas eu não acredito na Bíblia. Tá, você pode até não acreditar. É um direito que você tem. Mas eu, como sua mãe, eu tenho a obrigação de te dizer o que o manual de instrução do fabricante fala. Se você quiser quebrar a sua cara, a cara é sua. Mas vai respingar na sua família. Então eu preciso de te avisar. Eu preciso de te alertar. O meu papel é... Eu só estou na terra para isso. Para falar, pisei nesse buraco, não funcionou, pula ele. Esse aqui não prestou não, já entrei nele até a meia cintura. Não presta para você não. Vai arrumar um buraco novo para você entrar. Porque os que eu já entrei, já serve para você não entrar. A gente ensina os nossos filhos, não significa que eles vão aceitar. Mas o nosso papel não é convencer. O nosso papel é semear. O nosso papel é ensinar a criança no caminho. No caminho. Não o caminho, no caminho, praticando, fazendo o que você ensina e ensinando. Eles podem tomar outra decisão? Podem. Mas eles vão ter pelo menos a memória de que um dia eles foram avisados. Não adianta você chorar, espernear, já tentei, não funcionou. Não adianta você implorar, não adianta você fazer drama, já tentei, não funcionou.
Mas as conversas que a gente tem, guiadas pelo Espírito Santo, elas têm uma reverberação eterna. A semente está lá. No horário, no momento que o Senhor achar oportuno, Ele vai dar crescimento. Você planta a semente e rega com suas lágrimas, com seus joelhos, com seu clamor. E o Senhor vai dar crescimento. Mas nós, como pais, precisamos de abrir o nosso coração. Nós temos uma tendência de demonizar algumas coisas de uma maneira tão enfática que a gente acaba despertando a curiosidade dos nossos filhos. Manda real neles, manda a palavra de Deus neles, mas não usa suas armas, não. Normalmente as nossas armas fracassam, mas as armas do Senhor são infalíveis. Amém? Os nossos filhos podem fugir das nossas palavras, mas eles não têm defesa nenhuma contra os nossos joelhos e nossas orações. Amém? Amém. Uma outra característica interessante da comunicação. Então, a primeira coisa que tem que se ter é um coração aberto. A segunda coisa que tem que se tomar é a decisão de falar. Fala. Deixe claro. Caim perdeu a oportunidade. Fala. Mesmo que você pense, mas ele já sabe, Helena. Fala. Fala. Mas eu já falei, fala de novo. Porque às vezes da outra vez ele não teve uma percepção clara. Fala. Deixe claro. Isso está me incomodando. Como você vai comunicar? Fala, mas não fala de qualquer jeito. Não fala de qualquer jeito. Não fala gritando, não fala brigando. Comunique-se de uma maneira clara e enfática. Porque quando você vai com o outro com 10 pedras na mão, ele não te escuta. Ele já começa a se armar para o argumento. Você lembra que no começo disso aqui, dessa nossa reunião, eu falei que hoje as pessoas têm muita opinião? E é isso, nós não estamos dispostos a ouvir, porque quando o outro começa a falar, você não termina de ouvir o raciocínio. Você começa a montar mentalmente um argumento para derrotar o seu opositor. Então vira um duelo antes mesmo de virar uma conversa. Então você já aconteceu isso com você? Você está ouvindo uma pessoa, a primeira frase dela você não gostou, você já começa a montar o argumento. Não, escuta tudo. Pode ser que no meio da exposição você... ele está querendo dizer isso. Outro dia lá em casa, gente, lá em casa você pensa, são 4 filhos. E eles puxaram mais a mim do que o João. Deu ruim. Porque o João é manso. Eu sou briguenta. Jesus está trabalhando. Já trabalhou muito, mas ainda tem mais para trabalhar. Mas você pensa em 4 meninos argumentativos, mas sem calma. Porque o João é muito argumentativo também, mas o João coloca os pontos de vista dele. Não é isso, é isso, é isso. Ultimamente ele pegou muito de mim, então agora ele está ficando mais enfático. Eu espero pegar um pouco da mansidão dele também, a gente vai se misturando um pouco. Mas começou uma conversa lá em casa por causa do racismo. Começou uma conversa sobre racismo, e o João falou que o racismo não é institucionalizado, que o racismo é sistêmico. Gente, mas para entender isso, não, o racismo é institucionalizado, sim. Uma palavra mal entendida. Quando você fala sistêmico, nós somos racistas sem perceber que somos racistas. A gente adquiriu hábitos racistas porque nos foi ensinado assim e a gente nunca pensou, se eu sou um negro, essa frase me incomoda. Então não vou usar, porque eu não quero incomodar o meu irmão. É simples. Mas é sistêmico, porque é repetido, como se não fosse ofensivo, como se não fosse degradante. Institucionalizado é quando as leis protegem o racismo. É diferente. Só que na nossa conversa, a gente estava falando de sistêmico e estava sendo entendido institucionalizado. Gente, mas deu um quebra-pau. Aí, no meio da conversa, o Arthur levantou e falou, vamos embora, vou levar a Ruth em casa. Ele não tinha casado ainda. A conversa ficou tão quente que ele quis se retirar, para não apelar a geral. Eu vou levar a Ruth em casa, e a Ruth assim. Eu falei assim, não queria que você saísse sem a gente resolver isso, é a Ruth. A Ruth foi, e ele ficou furioso. E assim que o Arthur e a Ruth saíram,
peraí, gente, peraí. Vocês não estão entendendo seu pai. Deixa eu tentar explicar o que seu pai está querendo dizer. E eu comecei a dar exemplos do que o João estava querendo dizer. Aí, então tá bom. Então é isso, pai. Não, tudo legal. Mas o estrago já estava feito. O Arthur saiu. Quando o Arthur voltou de bico. O semblante se transtornou. Aí quando o semblante se transtorna, acalma primeiro, depois a gente conversa. A gente não conversa de semblante transtornado, gente, porque a coisa não vai dar certo. O outro está com tanta raiva que ele não vai ouvir. Mas isso não significa que você não precisa ter essa conversa. Quando ele acalmou, disse, Arthur, depois que você saiu, mãe, vai começar? Disse, não vai começar nada, vai terminar. Por isso eu preciso que você entenda o que foi falado depois que você saiu. Eu expliquei para você entender também. Aí eu expliquei, ele ouviu, ficou ainda meio na defensiva, entendi. Já viu, já valeu, ele entendeu. Agora, mesmo quando o outro entende, às vezes ele não vai concordar, ele tem o direito de não concordar. Dá para a gente viver em paz mesmo não concordando, gente? Dá. Tem coisas que não dá. As coisas da fé, não dá. Não dá para... Por isso que o jugo desigual, o negócio pega. Tem coisas que são inegociáveis. Agora, a maioria das coisas que a gente garra a birra e cria problema nos relacionamentos familiares são coisas desse tamanho. Eu quero ir jantar na casa da mamãe, eu não quero ir jantar na casa da sua mãe. E aí vira uma guerra. Fale. Deixa o outro saber. Meu bem, eu me sinto assim quando eu vou na casa da sua mãe. Eu me sinto posto na parede. As conversas não são agradáveis, mas são sua família. Então, se são sua família, merece o meu respeito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá com você, vou ficar lá com você 10 minutos. Depois eu vou sair. Aí você vai falar assim, não, 10 minutos não é tempo, meu bem. 10 minutos não é tempo de qualidade. Tá bom, meu bem, então o que você sugere? Eu sugiro o seguinte, a gente vai, chega perto da hora do almoço, você almoça, fica lá umas 2 horas. Depois você vai sair e eu fico lá com a mamãe e com o papai. Ok? Façam acordos. A comunicação faz isso. Acordo. Estabeleçam acordos, combinados. Já ouviu a frase, combinado não sai caro? Pois é. Mas você precisa falar. Você precisa deixar o outro saber exatamente o que ele deve fazer ou não deve fazer. E aí eu volto de novo nas mulheres. A gente não gosta de falar, a gente quer que ele adivinhe. Eu me arrumei toda, Helena, passei perfume, estava na cara. Às vezes não, querida. Principalmente se é dia do jogo do time dele. Não está na cara. Não dá para conversar com ele no meio do jogo, não tente. Comunicação frustrada. A gente tem que procurar a hora certa de falar, a maneira certa de falar. Não adianta falar, eu não aguento mais as meias no meio da casa. Não vai adiantar nada, vai continuar tendo as meias no meio da casa. Agora, pega um dia a meia, chega para ele e fala assim, meu bem, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que eu sinto quando você deixa as meias no meio da casa? Sabe como é que eu me sinto? Eu sinto que você me trata como uma escrava, não como sua esposa. Eu casei com você porque eu te amo, eu quero cuidar de você, mas cuidar de você não significa ficar catando suas calças, suas cuecas e suas meias. Você é um homem adulto. E você precisa saber, eu quero te comunicar, meu bem, que catar as suas meias está apagando a minha admiração por você. Não olha para o João, porque não é o caso dele, graças a Deus. Ele cata as meias dele. O problema dele são outros. Porque todo mundo tem problema. Essa história de, a família é perfeita, só na propaganda de margarina, tá, gente? Agora, graças a Deus, nós aprendemos a nos comunicar. Fale. Fale. Agora, fale gentilmente. Mais uma coisa que a gente aprende com o Senhor e com Caim. O Senhor deu a dica. Ele faz as perguntas. Ele faz as perguntas. Mas, do outro lado, a pessoa não queria continuar o diálogo. Caim não estava disposto. Caim estava com o coração endurecido. E o Senhor dá o spoiler do filme. Você olha aí, ó. O pecado está à sua porta. E cabe a você dominá-lo.
Cabe a você dominar. Se ele tivesse ouvido isso, hein? Tem momentos no nosso relacionamento familiar que a gente precisa de dar o spoiler. A gente precisa deixar o outro saber. Igual eu falei agora da meia. E isso está apagando a minha admiração por você. Não adianta você chegar para sua mulher, querido, e falar assim, ei, bem, você engordou, hein? Você também engordou. Ficou careca. O tempo passa, a vida anda para todo mundo. Esse não é o jeito certo de comunicar. Mas você pode dar um spoiler. Você está insatisfeito? A maneira como sua esposa se abandonou? Gente, uma coisa que a gente tem que entender. Nós estamos num processo de morte. Desde o dia que a gente nasceu. Então, o nosso corpo vai se deteriorando. A gente vai mudando, a beleza vai mudando, a gente vai envelhecendo. Isso faz parte da vida. O amor não pode se restringir à atração física. Não é só isso. E quem já experimenta o amor sabe disso. Mas a atração física é importante também. Não adianta a gente fingir que não tem importância nenhuma. A gente tem que ir atualizando o nosso visual, né? Ok, eu sou uma mulher de 53 anos. Ok, eu não preciso de parecer que tem 70. Não estou com pressa de chegar lá. O que eu estou querendo dizer com isso? Não se abandone. Cuide de você. Mas como que você fala isso para o outro na comunicação? Né? Elogie quando ela acertar. Dá um spoiler, dá um dia no spa para ela. Entendeu? Meu bem, aqui, você tem se dedicado muito. Reservei um dia no spa para você cuidar do cabelo, você cuidar da pele, sabe? Eu sinto que você está assim, muito cansada. Dá o spoiler. Né? Dá dinheiro, Deus. Dá dinheiro mesmo, Deus. Porque às vezes a coisa fica difícil, não dá para dar um dia no spa, então usa a criatividade. Leva os meninos para a casa da avó e dá o spa nela você. Entendeu? Dá massagem, creme. Fala assim, olha, que vai ali fazer a unha. Quero que hoje você fique bem bonita. Faz a unha, arruma o cabelo. Quando ela chegar com o cabelo arrumado, uau, você está uma gata. Gente, eu aprendi de uma senhora e eu estou constatando. Uma anciã me ensinou isso. Eu estou constatando na prática. A mulher que não se cuida, ela não está recebendo o estímulo adequado. Tem muito menos a ver com dinheiro do que a gente possa pensar. A mulher acorda cedo, vai fazer caminhada, quando ela está sendo bem amada, quando ela está sendo estimulada, quando ela é elogiada. Quando você dá o spoiler para ela, assim, gentilmente, ela começa a se situar e ela começa a se cuidar. Tem um pastor aí, doidão, que falou assim, mulher boa é mulher cara. E aí passou esse áudio para todo mundo, as mulheres, tudo começaram a dividir. Não. A mulher se cuida quando ela se sente cuidada também. Então, vocês homens, vocês têm o poder de fazer essa mulher que está do seu lado aí ainda mais bonita. Comunicando de um jeito certo, apreciando o que ela tem de bonito, exaltando o que ela tem de bonito, minimizando o que não está tão bem, olhando-se um pouco no espelho. Né? Eu virei para o João Lúcio e falei, João Lúcio, eu ampliei seu patrimônio em 20 quilos. É uma questão de perspectiva. Né? Agora, se tem alguma coisa te incomodando, dá o spoiler. Se é alguma coisa que está afetando a sua atração pelo seu cônjuge, comunique isso de uma maneira gentil. Não adianta você falar, você está comendo demais, vai subir uma escada, vai perder peso, gorda. Não, não faça isso. Deus deu o spoiler para o Caim, de um jeito tão gentil, ele podia ter falado para Caim, deixa de ser cabeça de pau, Caim. Você está com inveja do seu irmão que eu estou sacando. Olha, escuta que eu vou te dar a real. Se você arrepende, senão minha ira vai cair sobre você. Não foi isso que Deus fez. Deus vira para Caim e fala, Caim, isso, e ele não responde nada. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. O pecado está aí na sua porta, ó. Cabe a você dominá-lo. Se você fizer o bem, você não vai ser aceito, cara. Saiba dar o spoiler. Saiba comunicar o que está ruim. E, finalmente, gente, quando a gente vai seguindo aqui no texto, para a gente terminar, aí foi aquela melança toda. Deus fala com Caim que o sangue está clamando da terra. E aí, Caim arrependeu, gente?
Não arrependeu, não. Deus começa a dar um decreto, né? Deus começa a falar o que ia acontecer como consequência daquilo que ele havia feito a seu irmão. Agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E Deus começa a dar para ele as consequências do que ia acontecer. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu. Olha isso, gente. Não será assim. Ele podia ter falado: vai ser assim mesmo. Plantou, colheu, querido. Mas ele não falou isso. Ele falou: se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Olha isso. Uma comunicação eficaz comunica amor e redenção. Sempre. Deus tinha acabado de proferir uma sentença, mas em seguida ele declarou amor. Não, Caim, eu não vou te matar. E ninguém mais vai te matar, porque senão eu vou me vingar 7 vezes mais. O que Deus está falando com isso? Eu não perdi as esperanças em você. Eu estou te dando uma chance para você viver uma outra vida. Recomeça. Vai em frente. Você vai ter que lidar com a consequência do seu pecado. Mas vá em frente, não desista. Não pare pelo caminho. Ninguém vai te matar. Eu não vou deixar te matar. Eu vou te marcar de um jeito que ninguém vai ousar te matar. Será que nós temos comunicado de um jeito que dá esperança para o outro? Que dá a oportunidade do outro recomeçar? Que dá a oportunidade do outro tentar de novo? Como maridos, como esposas, como pais, como filhos. Porque muitos aqui ainda têm os pais vivos e a gente pensa que os pais da gente, mesmo sendo idosos, a gente não precisa ter cuidado com as palavras. Há um tempo atrás, Deus me repreendeu no tom que eu estava usando na comunicação com os meus pais. Embora os meus pais hoje precisem dos meus cuidados como filha, eles seguem sendo os meus pais. Eu não sou mãe deles. Eu não tenho o direito de desonrar os meus pais falando com eles como se eles fossem meus filhos. Eu posso aconselhar, eu posso falar: pai, não faz isso, pai. Mãe, não faz isso, é melhor não, mãe. Olha isso, oferecer para eles uma outra perspectiva. Mas quando o filho começa a falar com o pai assim: não estou acreditando em você não, pai. Ou então para de chamar o cara até de pai, chama pelo nome. Honrar pai e mãe, gente, é até o último dia da vida. E a nossa comunicação em família, ela está truncada por causa de todos esses conceitos aqui. A gente não fala o que a gente precisa falar. A gente não tem o coração maleável para entrar num diálogo. A gente não fala o que a gente precisa falar. A gente não escuta o que a gente precisa escutar. Quando a gente encontra resistência na ouvidoria, a gente não sabe passar um recado gentil. E, sobretudo, a gente não imprime amor, mesmo depois de uma crítica. A gente comunica como a gente gostaria de receber a comunicação. A gente fala no mesmo tom de voz que a gente gosta de ouvir. Isso é com o cônjuge, isso é com o pai, com a mãe, isso é com o filho. A regra áurea é: trate o outro como você gosta de ser tratado. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E isso deve permear a nossa comunicação. Fale para o outro da maneira que você gostaria de ouvir. Use o tom de voz que você gostaria que falasse com você. Mas fale. Fale. Mesmo que seja algo duro de ser dito, é importante ser dito. Porque você está dando à pessoa a oportunidade de consertar. Não adianta chegar para o cara e falar assim: eu quero divórcio, sem nenhuma conversa anterior. Isso é covarde. Você não dá a chance da pessoa procurar mudar, procurar crescer, procurar aprender e receber de você a maneira como você está se sentindo.
Denuncie conversas fiadas. Às vezes a gente não conversa com o cônjuge, não tem uma comunicação efetiva com o nosso cônjuge. E aí a gente começa a se comunicar com um amigo do trabalho, com o pessoal do ministério de louvor. Todo adultério é precedido de uma boa conversa. Ninguém vai para a cama direto, não. Começa aquela conversinha fiada. O que você não conversa com seu marido, o que você não cultiva na amizade com seu cônjuge, você vai conversar com outro. E você se conecta a outra pessoa que não é o seu cônjuge, desenvolvendo um relacionamento de amizade com o cônjuge de outro. Quando você pensa que não, você está contando os problemas do seu casamento para essa terceira pessoa. E se ele é casado, também está contando os problemas do casamento dele para você. E aí se estabelece uma conexão pela comunicação. Depois vira cama. Olha a importância da gente prestar atenção no tipo de conversa que a gente está tendo. Interromper algumas conversas. Interromper algum tipo de comunicação que começou a acontecer. Ah, você está bonita, hein? Obrigado. Meu marido fala isso todo dia. Interrompa a conversa. Homens, se fala muito para as mulheres que as mulheres devem se vestir de um jeito adequado para não provocar os homens. Deixa eu falar para vocês. Nós, mulheres, somos estimuladas por aquilo que ouvimos. Então, elogie a sua mulher, mais ninguém. Os seus elogios, os seus olhos são para a sua mulher. As outras são suas irmãs. Trate como irmãs. Não tem nada mais broxante do que você chamar uma outra mulher de irmã. Ela está toda engraçadinha para o seu lado. Oi, fulano, tudo bem? Oi, minha irmã, a paz do Senhor. Chá. Joga um balde de água fria, se ela não tem desconfiômetro, dá real nela. Isso tudo é feito pela comunicação adequada. Interrompa conversas fiadas. Denuncie conversas fiadas. Olha aqui, meu bem. Está mandando essa mensagem para mim. Ó. Não esconda. Não minta. Em síntese, gente, sejam crentes. Sejam crentes. E a gente vai encerrar com o sábio conselho de Tiago, em sua carta. Tiago, que a gente já sabe de cor, Tiago 1,19. Ah, se a gente colocasse a palavra de Deus em prática, gente, a gente não teria 1/3 dos problemas que a gente tem. Tiago, capítulo 1, verso 19, ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, sem criar argumento para rebater. Ouvir de verdade, ouvir de coração aberto, ouvir acolhendo o que o outro está requerendo, ou reclamando, ou comunicando. Tardios para falar, pensa bastante, porque depois que as palavras saem da boca, elas não podem mais voltar. O efeito delas pode ser mortal. Então, segura a sua língua dentro da boca antes de falar qualquer coisa, para que você não torne uma situação irremediável. Tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A nossa ira, a nossa raiva, a nossa crítica, revestida de raiva, de ira, ela não produz justiça, ela não produz fruto. Feche seus olhos. Tiago continua no verso 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Você veio para investir na sua família, investir no seu casamento. E a base de qualquer relacionamento, eu vou repetir, é a comunicação. Falada, né, pela palavra, verbalizada pela palavra, ou dita através das feições, das reações, das expressões.
Deus percebeu que tinha alguma coisa errada com Caim pelo seu jeito de reagir, pelo seu semblante descaído. O que nós estamos comunicando? Alegria, paz, longanimidade. Será que os frutos do Espírito, o fruto do Espírito está sendo cultivado no nosso relacionamento familiar? Não provoquem seus filhos a ira. O apóstolo Paulo orienta. Não provoca a ira dos seus filhos. Quando você errar, peça perdão. Escute o outro sem pedras na mão. O padrão que o Senhor colocou para nós é: como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. O Senhor escuta a nossa oração, a nossa súplica. O padrão é Ele. Então, que a gente também deve escutar o outro e acolher de coração a comunicação do outro. Às vezes não é importante para você, mas é importante para o outro. E quando a gente ama o outro, a gente leva em conta o que é importante para o outro, porque nós não somos escravos do egoísmo. A comunicação é bilateral. Ela precisa que alguém fale e que alguém ouça. Que a morte seja evitada nos nossos relacionamentos. Deus chamou Caim para o diálogo e ele não quis o diálogo. Deus deu a dica para o Caim e ele não ouviu a dica. E depois de ter pecado, caído, cometido assassinato, ele não mostrou sombra de arrependimento. Achou que a ira de Deus e que a consequência do pecado era pesada demais. Mas ainda assim Deus estendeu sua graça e disse: não, Caim, ninguém vai te matar. Uma oportunidade para recomeçar foi o que Deus deu para Caim. O padrão é Ele. Que Ele seja o padrão na nossa comunicação. Essa pessoa que Deus te deu como sua família não deve ser alvo do seu abuso verbal. E ela merece saber o que você está sentindo, o que você está passando, as frustrações que você está experimentando. Se você é um patrão, você vai demitir alguém. Se você é um patrão, um bom patrão, um cara sério naquilo que você faz, e você vai demitir alguém, você vai comunicar a essa pessoa por que ela está sendo mandada embora. Ela tem o direito de saber, para ela não cometer o mesmo erro no próximo emprego. Isso é dignidade. Então, como é que a gente não faz isso no nosso casamento? Dê oportunidade para o outro mudar. Ofereça a ele a sua perspectiva. Diz para ele como é que você está se sentindo. Mas fala isso no mesmo tom de voz que você gostaria de ouvir. Joga as pedras no chão. Tira o dedo da cara. Se você não conseguir achar as melhores palavras, escreve uma carta. Também é comunicação. E aí na carta você pode escrever e escrever e escrever e escrever até ela retratar exatamente o que você quer dizer, na medida certa de amor que o outro precisa de receber ao ouvir ou a ler. Que Deus nos ajude. O Espírito Santo, Ele foi colocado em nós para nos habilitar para toda boa obra. E se comunicar Cristo é uma boa obra. Que você comunique Cristo na sua vida conjugal, que você comunique Cristo no seu relacionamento com seus filhos, que você comunique Cristo na maneira como você trata a sua família. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós te bendizemos nessa noite, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que faz perguntas desconcertantes.
e nos confronta através das perguntas, amorosamente. Obrigada porque o Senhor é aquele que dá dicas, que fala claramente onde a gente deve vigiar. E o Senhor também é aquele que escuta tudo que temos a dizer. Obrigada. Obrigada também, porque mesmo quando somos decepcionantes e nos frustramos e pecamos e nos desviamos da tua presença e do teu propósito, o Senhor estende misericórdia e graça sobre nós. O Senhor é o professor da comunicação. E nós queremos te pedir humildemente, Deus, nos ajuda a ser como o Senhor é. Nos ajuda a ouvir, nos ajuda a falar adequadamente, gentilmente. Nos ajuda a advertir, a apontar o caminho. E nos ajuda, quando necessário, a estender graça e misericórdia quando o outro não corresponder àquilo que esperávamos. Mas nós te pedimos, por misericórdia, Senhor, nos ensina a falar de maneira adequada, nos ensina a ouvir de maneira adequada, nos ensina a nos comunicar não apenas pelas palavras, mas também pelos gestos, pelas atitudes, pela gratidão demonstrada, pelos pequenos cuidados uns com os outros. Que a gente comunique o amor na maneira de tratar, na maneira de cuidar um do outro. Nos ajuda, Senhor, a sermos pais com o coração aberto para ouvir os nossos filhos e para acolhê-los mesmo quando pensamos e sentimos diferente. Batiza-nos no teu amor, Senhor, porque às vezes nós agimos como teus opositores, mas o Senhor continua ouvindo o que temos a dizer, nos corrigindo amorosamente e estendendo graça sobre graça, sem a qual nós nem estaríamos aqui. Batiza-nos nesse amor, Pai, e nos torna mais parecidos com o Senhor nos nossos relacionamentos interpessoais. Ajusta a nossa comunicação contigo, Senhor. Que nos voltemos para o Senhor de todo o nosso coração, em súplicas e orações constantes, a fim de que o teu caráter seja formado em nós. E que nessa convivência íntima com o Senhor, sejamos transformados de fé em fé e de glória em glória, até ser dia perfeito. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês.